Graças a Deus, mais um Pod Break, menos é mais. Estamos aqui no Colégio Praxis, na rua Dr. Antônio Bento, 113, Santo Amaro. Parceria Colmeia Marketing Digital. E agora, meninos, a gente mudou. Estávamos falando de Outubro Rosa. Não que você não deva continuar se cuidando, mas agora a gente vai chamar a atenção para os meninos, para os homens. Estamos no Novembro Azul, né? Mês de pensar um pouco mais com carinho no câncer de próstata. Então, não é porque você talvez tenha que fazer um toque que a sua masculinidade vai estar à prova. A única coisa que vai estar à prova é a sua inteligência, porque não tenha nada que você faça que vai denegrir o homem que você é, a menos que você cometa um ato de burrice, de machismo desnecessário, não querendo se submeter ao exame que vai, se for o caso, tratar a sua vida. Então, burrice é ficar doente. Isso é só um exame. Você vai entrar homem e sair homem. E homem inteligente faz isso. E se você quiser falar mais sobre isso, liga para mim, 980-46-3928. Porque a gente está aqui para desmistificar. E eu sei que você aí que está me acompanhando é inteligente. Então vai lá. E agora, mulherada, é a hora de vocês, de nós, pegarmos na mão dos nossos homens, que parece que tem um pouquinho mais de medo de médico do que nós, e levar, apoiar, incentivar. E eu sei que com vocês, meninas, eu posso contar sempre. Mas agora a gente vai iniciar com um menino, eu digo menino, né? Um angolano de 31 anos, que só está há 4 meses no Brasil. Bernardo Agostinho Gila, filho do seu Agostinho Gila e da dona Luciana. Naturopata ou terapeuta natural. Então, turminha, para quem tá com aqueles probleminha, para quem tá querendo algumas receitinhas naturais, acompanha a gente, porque hoje é o dia. Eu tenho que dizer, Bernardo, seja muito bem-vindo ao Pod Break Menos é Mais. Muito obrigado, Isa, e um extensivo obrigado a essa vasta equipa que faz acontecer o programa, não é? E obrigado pela recepção. Eu costumo dizer que o novo me fascina. O novo me fascina. E você, para mim, nesse momento, é o novo, porque eu já ouvi falar em terapeuta naturalista, mas eu nunca estive perto de um. Então, já vamos começar me falando de tudo. Eu quero saber de tudo. O que te levou a escolher essa profissão e o porquê? É que desde sempre eu fui ligado às coisas mais naturais possível, não é? E por conta principalmente daquilo que é o meu estilo de vida alimentar. Porque além de naturopata ou terapeuta naturalista, eu sou vegetariano. Desde sempre, desde pequeno, eu sempre fui interessado pelas coisas mais naturais possível. Daí então eu também trabalhei com pessoas que estavam ligadas nesta área e comecei a ganhar mais paixão também na área de medicina natural, até que eu cheguei a fazer uma formação em naturopatia e seguindo assim esta carreira até hoje, não é? Que é muito, mas muito fascinante, porque na verdade nós somos realmente a imagem e semelhança de Deus e a natureza é a nossa mãe, ok? A natureza é a nossa mãe e a natureza que provê, não é? O nosso sustento, porque por causa das plantas, não é? Que muitas das vezes essas plantas chegam até a fazer muito bem para a nossa saúde, e principalmente aquelas plantas que estamos a dizer, plantas que são comestíveis, não é? Então, a natureza proporciona um bom ambiente para nós. Então, eu sou muito fascinado
pelas coisas da natureza. Eu já tô querendo ficar assim fascinada, tá? Você não come carne de jeito nenhum? Não, não como. Nunca Já, comeu ou já já, comeu há um eu já, tempo e agora não sim, mais? já comi, mas há uns 14 ou 15 anos que eu já não como, não é? É, Maravilha, acabei de encontrar o meu médico. Doutor, eu quero. Eu não quero ficar gostosa, eu quero emagrecer, tá? Então depois você já me manda já aquela dieta natural, assim, porque eu sei que vocês têm é, esse fascínio pelas coisas naturais. Então, assim, já começa a ensinar pra Pretinha aqui, porque a Pretinha tem sofrido ultimamente, sem problema. tá certo? E se você não come carne, o que você come normalmente? Essa é uma pergunta bastante retórica. Por quê? Porque quando as pessoas perguntam para mim o que é que eu como, eu mostro ela a diversidade que há na natureza. Há muita coisa para se comer. Há variedades de frutas, estamos a falar, por exemplo, existem muitos vegetais, não é? Verduras, enfim, não é? Esses alimentos são os alimentos que Deus proporcionou na originalidade para fazer parte da dieta do ser humano. Logo, não é? Existem muitos alimentos vegetais que são para o nosso bem, para a nossa própria saúde, e que são fáceis de serem digeridos, são fáceis de serem absorvidos no nosso organismo. Por quê? Porque as moléculas dos vegetais, muitas delas são fáceis a digestão no nossos intestinos. Então, estamos a falar do repolho, estamos a falar da couve, estamos a falar de muitas, mas muitas variedades, como os cereais também, não é? Estamos a falar das sementes como semente de gergelim, semente de girassol, semente de abóbora. E as oleaginosas, enfim, estamos a falar da castanha de caju, a diversidade de castanhas, não é? Porque as sementes são muito benéficas para a nossa saúde, porque elas fazem manutenção das nossas células e, consequentemente, facilitam também o processo da boa circulação, porque muitos desses oleaginosos eles contêm gordura que são gorduras saudáveis para o nosso organismo. Gente, eu já tô aqui já meia passada, porque não é uma dieta que nós estamos acostumados, mas que todo mundo deveria fazer, né? Exatamente. Porque você já deu aí uma aula completa. A gente tá sofrendo com aqueles quilinhos a mais porque queremos, gente. Porque, olha, o homem chegou aqui e já botou tudo no cardápio. Então, eu vou querer tudo, eu vou querer. Eu acho que eu tô pensando em até ter um médico particular, porque é disso que a gente está falando, é de saúde, é de saúde. Mas a gente vai começar, vamos dar continuidade, essa parte depois você vai entrar novamente. Mas, por que o Brasil? Ok. Porque o Brasil, eu acho, não acho, eu tenho a plena certeza, comparadamente à nossa realidade de Angola e o Brasil, em termos de medicina natural, não é, o Brasil está muito mais desenvolvido nas questões ligadas à pesquisa sobre plantas medicinais. E não só a própria industrialização de suplementos naturais de origem fitoterápicos, nesse caso estamos a falar de plantas que têm a capacidade, não é, de poder restaurar a nossa saúde quando somos submetidos com uma determinada doença. Então, o Brasil está muito mais avançado comparadamente a Angola. E como se não bastasse, também é um país que, em função da língua, facilitaria também o processo da formação. Então, eu vim ao Brasil em busca de mais conhecimento, não é? Poder se formar mais, poder se profissionalizar mais na área, obtendo conhecimento, porque o conhecimento vai nos agregar mais valor para melhor servirmos as pessoas, porque é uma missão que nós temos, cuidar das pessoas, restaurar a saúde das pessoas por meio dos elementos que vêm da natureza, que são simples e poderosos, que é para poder restaurar a nossa saúde. É, pai e mãe. O que achou quando o filhinho resolveu falar? Fui.
Olha, Isa, eu na verdade, eu sou órfão de pai e mãe, ok? O meu pai faleceu em 97 e a minha mãe em 2004. Então, praticamente eu deixei os meus irmãos, deixei a minha família, não é? Eu tenho duas filhas, ok? Tenho duas filhas. Qual a idade Então, das suas filhas? a primeira tem 5 anos, a segunda vai fazer 2 anos. Homem, como você conseguiu? E é É, difícil, né, eu estar imagino. distante delas, muito difícil, mas eu tenho dito que é para um bem melhor, não é? É um Sim. sacrifício que lá para frente vai valer a pena. Então, eu estou aqui com esse desafio para poder crescer mais. E ao chegar aqui no Brasil, eu fiquei tão empolgado com muita coisa, principalmente ligado à área de medicina natural. E eu penso me estabelecer, não é? Me estabelecer aqui no Brasil e poder crescer mais nesta área, fazer mais pesquisa em termos de fitoterapia e não só fazer também parcerias, não é? Porque na verdade nós em África, principalmente em Angola, temos também plantas muito poderosas e que essas plantas levadas ao laboratório, não é? Também poderiam revolucionar principalmente a indústria de saúde. Então, este grande desafio, eu faço parte de uma associação lá, na qual eu sou o presidente dessa associação. Parabéns. E então, obrigado. Então, é mesmo também em busca de parcerias, não é? Porque ninguém caminha só. Sim, sim, isso é Nessa fato. vida, ninguém caminha só. A gente precisa sempre de pessoas à nossa volta, pessoas certas, não é? Para nos Sim, colocarem também no lugar certo onde a gente deseja realmente alcançar os nossos sonhos. Então, o Brasil é o país melhor parceiro. E como se não, e como não só, não é? O Brasil tem uma história muito poderosa com Angola, não é? Temos dito que o Brasil é o país irmão de Angola por conta do contexto histórico. Então, eu me sinto bem estar aqui no Brasil, e porque é o país que vai me ajudar a alcançar certos objetivos para aquilo que é a minha área profissional. nossa, isso é maravilhoso. E eu sou um pouco abusada, tá? Eu não sou uma grande parceira, mas eu estou aqui. Vamos depois conversar um pouquinho mais, porque eu quero ver como eu posso estar falando um pouco mais de tudo isso, como a gente pode estar jogando para o universo, tá? Essa sua formação, essa sua vontade, mostrar para a nossa população um pouquinho mais do que é essa alimentação, do que é essa vida natural que você tem e que você é apaixonado e que você está aqui em busca de crescer. Com Tá, certeza. então a gente vai conversar, porque eu já me interessei de montão. Eu quero para mim, eu quero para mim e o que eu quero para mim, eu quero para os demais. Então eu vou ficar aqui torcendo, torcendo mesmo para que tão logo alguém realmente te procure para fazer essa parceria, porque você sabe que, infelizmente, a indústria farmacêutica, ela não tem muito interesse é, por esse lado, Com certeza. Com entendeu? certeza. Então, você sabe, você está ciente de que vai ser um caminhozinho um pouquinho mais difícil, mas a gente não pode desistir. Os nossos sonhos são os nossos sonhos Com certeza. e a gente tem que correr atrás dele. E eu vou estar aqui torcendo para que você consiga realmente essas parcerias, porque é interessante para todo mundo. É interessante para todo mundo, difícil, difícil, mas interessante para todo mundo. Essa sua medicina, é, você até sabe o que é que eu vou perguntar. Nessa sua medicina, tem remédio que substitui o azulzinho? Porque o azulzinho, gente, é um papo totalmente cabeça e necessário. E não vamos nos fazer de hipócrita, porque a gente sabe que tem bastante homem com problema de ereção. Com certeza. Então, se a gente pode estar aqui ajudando, falando do trabalho do Bernardo, isso só vai te ajudar. Sem contar que o efeito colateral é bem menor.
Conte-me tudo. Homens, olha, abrem bem os ouvidinhos, porque agora o doutor vai falar daquilo que todo mundo quer e precisa saber. Não, 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 não adianta fazer essa carinha, porque senão hoje, quem sabe amanhã depois. Eu gostaria imensamente que você nunca precisasse, mas a gente nunca sabe. Então é sempre bom ter um doutor na manga. É só para poder. Eu acho que essa entrevista vai muito distante. Se calhar o povo angolano também poderá ter a oportunidade de ter essa entrevista. É só para fazer referência ao azulzinho. É um fármaco usado, não é? Que é para dar aquela potência, para que os homens se sintam mais homens, que é para poder dar aquela força, não é? Ó, vamos fazer um negócio aqui. Eu não te falei isso, eu esqueci. Aqui você fala do jeito que você quiser, Exato. porque aqui no Podbreak Menos é Mais, eu não gosto que fica no meio termo, escancara. Certo, Entendeu? certo, certo. Homens, é pra, ó, É. sabe? Na, Para escalar a montanha, né? isso, é bem isso, porque É, assim, a gente ama, mas a é, gente ama também quem chega chegando. com certeza. Entendeu? Aí, deixa-me. É uma curiosidade. Dizem, não sei, não tô. Entendeu? É Sim, só sim. curiosidade. Dizem que vocês, africanos, são os mais potentes. É por causa dessa comida, dessa vida um pouco mais natural que vocês têm? Ou me explica. É mesmo por conta. Porque assim, Isa, nós somos aquilo que comemos. Por quê? Porque o nosso Só corpo. um minutinho. Meu Deus, hoje eu sou a pior coisa que pode existir, tá? Foi só um Não, lanchinho, tá? Mas eu vou, não, eu, não é eu, eu isso. vou entrar nos eixos com o meu doutor. É brincadeirinha, é só pra Sempre gente passar o é tempo. verdade. Então, se nós somos aquilo que nós realmente comemos, a pergunta que se coloca, o que é que nós estamos a comer nos dias de hoje? O que é que nós estamos a comer? Porque o nosso corpo todo é formado de células. O nosso corpo tem mais de 10 trilhões de células. E o corpo humano, ela começa através do processo de ligações de elementos que contém na natureza. Por exemplo, o nosso corpo é formado de células. A vida começa a partir de uma célula. São um conjunto dessas células que vão formar tecidos. E o conjunto desses tecidos vão formar órgãos. E o conjunto desses órgãos organizados, por daí vem o nome de órgão, porque eles estão organizados, vai dar sistemas, que é o sistema reprodutor, o sistema nervoso, sistema endócrino, todos os sistemas que fazem parte da estrutura do corpo humano. E esses sistemas juntos, cada um no seu devido lugar, vai dar a estrutura que é o organismo, que é o corpo humano. Mas teve origem aonde? Na célula. E a célula é formada por quê? Por elementos, não é? Químicos. Esses elementos químicos provêm da natureza, provêm da terra. Porque as plantas, principalmente aquelas que estamos a falar, plantas comestíveis e medicinais, no processo da fotossíntese, eles absorvem da terra propriedades que são benéficas para o nosso organismo, para a manutenção da vida humana. Ok? Logo, nós, ao termos contactos com certos alimentos, nós não só apenas estamos a nutrir, como também estamos a fazer manutenção da nossa própria saúde, da nossa vida. Porque à medida que vamos vivendo, alguns órgãos do nosso corpo vão perder certas capacidades, certa energia, algumas moléculas vão se desintegrando. Porque à medida que as pessoas vão envelhecendo, ok? Algumas partes do corpo, alguns tecidos e alguns órgãos do corpo vão perder aquela energia que tinham anteriormente. Então, nós precisamos de alimentos com energia, que é para poder darem aquela capacidade para que o corpo mantenha sempre saudável. Então, falando propriamente, embora como já nós estamos numa era industrializada, assim. Só um minutinho. Gente, maravilhoso essa aula que ele tá dando, tá? Então, assim, pega esse pedaço da nossa entrevista e faz um recorte. Não, não pega um pedaço, pega a entrevista toda. Mas fixa bem nessa aula que o doutor aqui tá dando. Sabe por quê? Porque aqui
A maioria das pessoas querem viver de fast food e na hora H quer, né? Aí passa Exatamente. vergonha. É, Passa vergonha. Então pega essa aula e leva para a vida. Mas o que eu quero dizer para você é que olha que gostoso. Eu tô amando estar aqui com o Bernardo, porque assim, pra gente falar do é, primeiro você tem uma aula, gente. Então não é, a gente não tá falando de sexo. A gente tá falando da manutenção do nosso corpo. Evidentemente que a gente vai chegar a aonde ponto. queremos. Então, Exatamente. É. vou deixar o doutor continuar, por favor. É verdade, nós não podemos logo correr, porque assim, é como tudo na vida, Isa. Na vida o que importa não é a velocidade, mas é a direção certa, ok? É a gente saber onde queremos chegar. Porque a gente pode falar, não, para termos potência é preciso isso, isso. Não, mas nós precisamos saber o ponto de partida e o ponto de chegada. Porque não basta correr, você precisa saber, tá a correr, mas vai para onde? É a direção que importa. Então, falando propriamente da potência masculina, nos dias de hoje, em função do estilo de vida alimentar, é difícil, não só por conta da alimentação, existem múltiplos fatores, muitos fatores que levam o homem, no dia de hoje, a ter problema de ereção. Os homens hoje praticamente têm dificuldade de poder satisfazer as suas parceiras por conta do estilo de vida, bebidas alcoólicas, fumo, noites perdidas, alimentação desregrada, porque vou falar um pouquinho daquilo que é a estrutura penial, ok, do pênis, ok? Como é que Você pode falar de o tudo, que que, doutor. o que que acontece? O pênis ele é um órgão que tem, dentro do pênis, tem corpo esponjoso e corpos cavernosos. Ou seja, existem vascularização, existem vasos que irrigam essa região penial, ou seja, que irrigam a região do sistema reprodutor masculino. O que que acontece? Esses vasos são muito finos, muito pequenos, quase que do fio de um cabelo. Então, nesses vasos passam sangue. Esse sangue é bombeado, sai do coração para chegar até essa região. O que que acontece? Para o pênis manter ereto o suficiente para ter uma boa relação sexual, para ter alegria e felicidade, para satisfazer também a parecer. Porque os homens hoje só querem já era e Uhum. esquecer do outro lado, né? Da Isso, parceira. ele resolveu o É problema probleminha dele dele, um abraço. exata. Vira pro canto e dorme. Né? Quando Exatamente, não dorme, não é mas não obrigado. é assim. Então, o que que acontece? Nesses vasos, quando você come, por exemplo, batatas fritas, frango frito e outros alimentos com gordura saturada, ok? O que que vai acontecer? Esse vaso vai ficar entupido de sangue. Logo, para o pênis ficar ereto, ele precisa de encharcar sangue nessa região para ele dilatar, ficar duro o suficiente para aguentar um tempo para poder satisfazer a sua parceira. Aguentar um bom tempo, né, gente? Porque a gente sabe que tem neguinho meia boca que olha pra parceira Já era. e já era, né? E aí a parceira ainda tá, né? Mas vamos continuar aqui, que você não vai mais passar por isso. Vai continuar passando se você não prestar atenção aqui nessa aula. Porque isso para mim é uma aula e muito, muito importante. Porque as pessoas, elas não querem saber a fundo do que é composto o seu corpo. A maioria das pessoas pensam assim: eu tenho uma cabeça, dois braços, duas pernas, os homens, um pênis e vou ser feliz. Não, você realmente tem isso, mas você faz a manutenção. Se não faz, meu amor, novinho você até ainda aguenta um ronde assim digamos, meia hora, com bastante esforço. Mas o tempo passa. É. O tempo passa e vai chegar uma hora que é o famoso galo. E aí você vai ter problema. É, Continuemos? com certeza. Então, o que que acontece? Aí o homem vai ter problema não só da questão da ereção, porque também nesses alimentos, muitos desses alimentos, principalmente os processados, os industrializados, têm algumas substâncias como hormônios que são sintéticos. E esses hormônios vão alterar a fisiologia, não é, do aparelho reprodutor masculino e principalmente o homem também vai ter tendência de uma queda de testosterona, que é o hormônio da masculinidade. As mulheres também produzem esse hormônio, mas numa quantidade muito baixa, porque é mais característico
a masculinidade, não é? Então, os homens vão ter essa queda desses hormônios. E quando vão ter essa queda, então, porque esses hormônios, não é que são catalisador, que é para poder fazer o processo de produção de espermatozoide e, consequentemente, manter o processo da ereção. Então, quando os homens comem esses alimentos, vão consumindo sempre esses alimentos e o estilo de E vida não que nós já come fizemos. pouco, né? Você come e come bastante. Praticamente na semana, se chegarem em casa para comer um arroz, um feijão e uma salada, é no máximo 2 vezes, porque a vida corrida, você tá na rua, É, você vai pegar um lanchinho aqui, vai pegar outro lanchinho ali, chegou o final de semana, não necessariamente final de semana, para no final do expediente, toma a geladinha, que é, toma-se todo dia, porque agora que vai vir esse calorão, as pessoas dizem que é por causa do calor, mas quando tá frio também toma, que é por causa do frio. E quando chega no final de semana, às vezes, come um legumes, come. Às vezes, porque tem às muita gente vezes que sim. diz, eu não gosto, mas ele não tá pensando que ele mesmo está fazendo mal pro seu corpo. Continua, doutor. Com certeza, porque é importante nós fazermos avaliação daquilo que nós comemos, porque a questão da sexualidade são muitos fatores. Claro, né, como disse e muito bem, eu quando cheguei aqui no São Paulo, eu vi, não, o São Paulo é uma cidade muito corrida, muito Muito, corrida. muito. Então, por conta também da correria, do estresse, também, isso também influencia. De que Sim. maneira? E o homem, às vezes, quando quer chegar em casa, não faz mais aquela preparação, Aquele não é? carinho. É, as preliminares, ok? É, tipo, Chegou chegou, aqui, pegou, chegou na caminhoneta, meteu mudança logo. já foi. Não, não, Virei a chave, é, aí que fica logo. assim, pronto. Não tem mulher que Não, aguente, tá, não, não gente? pode ser assim. É preciso haver uma preparação. Porque quando há essa preparação, o homem também se prepara emocionalmente, psicologicamente. E quando chegar no. Porque sexo não é só penetração. Com certeza. Não é só penetração. É muitos fatores que estão envolvidos, não é? Então, são hormônios, são preparações psicológicas, palavras. Todos esses elementos são importantes para que haja uma boa relação sexual. E os dois saem satisfeitos, não é? Porque não é apenas um que deve ganhar, como se fosse uma luta, Sim. não é? Os dois devem sair a ganhar nesse ato. Então, estamos a falar, por exemplo, para aqueles que pegam o azulzinho, o que que faz o azulzinho? O azulzinho apenas vai dar força, ou seja, vai dar apenas uma ereção. Mas essa Um gásinho ali para acabar. com certeza, mas só que a ereção só não basta, porque o problema da ereção não está ligado só ao pênis, está ligado com o coração, que vai bombear o sangue. Uhum. Significa dizer, se a pessoa não tiver um bom coração e você lhe dá o azulzinho, vai manter o pênis muito rígido, só que o pênis vai pedir sangue e o sistema circulatório dessa pessoa não está a funcionar devidamente. Então, o que é que acontece? Essa pessoa pode ter um infarto, pode ter um problema, um ataque. Pensou, gente? Tá percebendo? O seu parceiro vai lá no azulzinho porque quer ser o cara. Na hora H, ele não sabe que o coraçãozinho não tá essa Bombear. maravilha e catapumba em cima de você. Imagina o trauma que você nem conseguiu ser feliz e ainda, né, tem um cidadão ali acabado. Tomara, não quero que isso aconteça com ninguém, mas que pelo menos que seja com o seu homem. Porque imagino, hoje em dia, nesse mundo moderno, todo mundo sendo de todo mundo, você pega o cidadão que vai lá e acha que o É o cara cara. é o cara, vou pegar essa mina que É o essa ali macho, é é. poderosa. Mas o cara é casado e ele não sabe que ele tem um probleminha cardíaco. Aí vai lá com o seu azulzinho no bolso, vai pra festa e na hora H, esse cidadão não te deixa feliz e a esposa descobre que era com você que ele estava. Olha o tamanho do problema que ele arrumou para você. Então, homens, vamos começar a pensar um pouquinho na medicina alternativa, porque você vai evitar esses tipos de problema. Você vai estar bem nutrido, vai deixar a sua parceira bem nutrida
e sem problema lá com a dona encrenca, É, tá? Então, continua, porque, nossa, eu tô amando essa aula, tô é amando. Pra mim verdade. não é uma entrevista, é uma aula, tô amando. Obrigado. Eu também estou aprendendo, né? Porque Aprendendo. sim, porque dizem que quem ensina aprende duas Ah, isso é vezes, né? verdade, isso é verdade mesmo. Então, é isso que acontece, porque a questão ligada, e estamos a falar, por exemplo, do sistema reprodutor masculino, já vamos agora entrar no novembro, novembro azul, não é? Isso. Falando propriamente da próstata, não é? Que é um órgão que também faz parte, porque a próstata é uma glândula do aparelho reprodutor masculino. Quando o homem também não tem uma próstata saudável, também vai ter problema de ereção. Por quê? Porque essa glândula, esse tecido, ela produz também alguns hormônios que são importantes para a sexualidade, para não só para a sexualidade, até para a fertilidade do homem. Então, significa dizer, quando o homem está com uma inflamação na próstata, vai ter problema, por exemplo, a urinar também, porque ele fecha a uretra, vai ter problema na ejaculação, porque a uretra, porque a próstata está por baixo da bexiga e por trás da uretra. A uretra é o canal onde passa a urina. Lembrar que nós, como homem, somos diferentes das mulheres, a estrutura anatômica do aparelho reprodutor. Porque nós, homens, o mesmo canal onde passa a urina é o mesmo canal onde passa o espermatozoide. Logo, se a próstata aumenta de tamanho, ele comprime a passagem da urina e é a mesma passagem do espermatozoide. Logo, este homem vai ter dificuldade de manter também a ereção e começa a diminuir o desejo, o líbido, o desejo de querer tocar a sua parceira. Por quê? Por conta dessa disfunção que ocorre na próstata. Daí que é importante que os homens, nessa fase, façam mesmo esses exames da próstata para poderem ver como é que está. Porque as pessoas querem muito, os homens principalmente, são muito desleixosos quanto a essa questão. E muitos vão só já num estado mais Que avançado. já não dá pra É, que fazer às muita vezes, coisa. exatamente, às vezes o problema fica difícil de ser revertido, né? E o problema às vezes fica irreversível. Sim. Mas lembrar que nós acreditamos que, como dizem os matemáticos, né, para cada equação há uma resolução. E nós acreditamos, eu, por exemplo, no dia a dia do consultório, eu levo essa filosofia. Eu acredito que para cada problema de saúde tem sempre uma solução. E a natureza nos oferece elementos muito poderosos que é para a manutenção da nossa saúde, que é para regenerar o nosso organismo. Para a natureza tudo é possível, porque a própria natureza tem a capacidade também de se regenerar. Embora o homem está a destruir a própria natureza. Você tocou no É, ponto-chave, porque a gente tem tudo que a natureza nos dá de graça. é, O homem não cultiva e vai lá e destrói. é Tá? verdade. Então, vai chegar uma hora que, se não tivermos pessoas como você, que desenvolve esse trabalho e que tenha esse cuidado, a gente não vai ter mais nada. É porque chega uma fase que a própria natureza também se revolta. Sim, porque ela É, dá, 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 e, dá, e o homem só vai lá cepando, com cepando, certeza. cepando. Chega uma hora que ela fala, acabou. Você Ela, não tá cuidando de mim de jeito nenhum, eu tentei te mostrar, com certeza. então chega. Exatamente, é isso que acontece. Então, a questão do já aqui aconselhar os homens que querem se sentir mais fortes, tentar alegrar a parceira, na verdade estão se destruindo usando o azulzinho. Por quê? Quando você vai tomar um medicamento, um remédio para dar mais força da ereção, você precisa dar outro medicamento para dar força no coração, para bombear mais sangue para esta região. Então, é preciso saber. São muitos fatores que estão relacionados à questão da ereção. E muitas vezes, quando o homem está com problema de hipotência, também vem acompanhado com uma ejaculação precoce. Porque temos aqui que separar que a hipotência sexual é diferente da ejaculação precoce. Porque o homem pode até ejacular, mas ainda manter a ereção. Mas há momentos que os dois vêm juntos. O homem, logo que vai ejacular, Vai, pinga, ereção, já era, né? tudo acabou, tudo
cai de água para baixo, não é? Então, a gente precisa de fazer esta manutenção. E temos muitas plantas medicinais muito poderosas que é para poder... Nós, por exemplo, lá em Angola, eu não trouxe aqui hoje, mas se calhar Não, não, numa não. próxima... Eu já fiquei revoltada, porque eu achei que a minha mesa ia estar aqui, ó, coberta, Titi. Eu acho que esse é um programa de introdução, né? Acredito eu. A próxima vez vamos trazer aqui que é para poder mostrar, como dizem, matou a cobra e Isso! mostrou o pau, não Tem que ser é? por aí, porque É, assim, a gente tá falando que é tudo lindo e maravilhoso, mas cadê? não, Cadê? Cadê? Não, gente, é é, que é assim. O nosso serviço aqui, a nossa proposta é dizer para vocês aí que tem jeito. Que tem tem sim. jeito, Tem. entendeu? Basta você querer. E evidentemente que como eu já estou apaixonada, agora eu já tenho um doutor naturopata, a gente não vai trazer tudo, porque você também tem que ir no consultório. Ele Certo. também precisa pagar as contas e mandar a Dindim lá para Angola, onde tá as duas filhinhas dele. Mas a gente vai aí, não sei, uma parceria, uma amizade, e de vez em quando a gente mostra alguma coisinha aqui no programa para você ter um pouco mais de interesse nesse assunto, mas também procurar o doutor Bernardo, porque aqui a gente é uma via de mão dupla. Ele me ajuda, eu ajudo vocês e vocês ajudam ele também no consultório e levando essa medicina para frente. A gente já tá meio nego velho, às vezes você acha que você não quer mudar, mas a maioria da gente tem os filhos. Então, por que não começar a introduzir essa medicina para os seus filhos? Porque a nossa criançadinha, de início, torce o bico, faz cara feia. Mas você vai dando, vai dando, vai dando. Daqui a pouco, elas estão assim, comendo, usando o produto sem questionamento. E você, pai e mãe, você está fazendo o bem para o seu filho. E criança é aquele negócio. Ah, eu não gostei. Você fala, come que é bom. Pronto. Então, vamos ter continuidade nessa conversa, porque eu, mais do que ninguém, estou super interessada. Mas Ok. continua, eu quero mais aula, estou gostando disso. É que Eu quero depois, você finaliza essa parte, depois eu quero que você entra no órgão feminino. O é, que é que a gente pode, né, mulheres, que a gente também precisa saber, entendeu? Para dar é, aquele gásinho. Porque de vez em quando os nossos homens, parceiros, ficantes, peguete, chegando, mas sabe aquela preguiça, canseirinha? Ai, amor, não pode ser para amanhã então, não. Se tem para os não homens, dá, assim. a gente vai conversar com o doutor, porque a gente também é mulher, quer, Tem para né? tudo, sim, tem. Entendeu? Manda, doutor. Exato. Então, o fator alimentação, voltando, é muito importante, porque hoje as pessoas querem tomar só remédio, 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 mas é preciso saber, porque é preciso saber onde está a causa. Porque como qualquer problema na vida, se você não identificar a causa do problema, você não está a resolver o problema. Você maquia. Você vai pintar apenas o problema. Então é preciso saber qual é a origem do problema e a gente elimina o mal pela raiz. E a pessoa consegue seguir a vida de forma saudável e por muito longos anos, muito tempo. É possível ir para a terceira, quarta idade, se puder, de uma forma saudável. E a natureza nos proporciona isso. O nosso Papai do Céu deixou tudo na natureza, todos os detalhes. Porque a natureza nos oferece muita coisa, ok? O próprio ar que respiramos, as plantas, tudo isso é para nós, é para nossa manutenção, é para nossa própria vida. E existem plantas que têm a capacidade de regenerar o nosso corpo, o nosso organismo, porque nessas plantas, como eu fiz menção, no processo dele receber o sol e estar ligado à terra, ele vai receber, nesse processo da fotossíntese, a planta absorve da terra muitos elementos que é benéfico para o nosso organismo. Por quê? Qual é a matéria-prima que Deus, o Todo-Poderoso, usou para fazer o ser humano? É barro, é terra. Então, há uma certa compatibilidade com os elementos que vêm da natureza, ok? Porque nós às vezes queremos comer aquilo que vem das indústrias. A maioria. Aquilo é que o homem manipulou, aquilo é que o homem inventou para a sustentabilidade, para manter a continuidade.
E é por mero capricho muitas das vezes, ok? Então, nós precisamos voltar a fazer paz com a natureza. Nós precisamos voltar à natureza. Nós nos afastamos da natureza. E, por consequência disso, nós estamos a sofrer as consequências do nosso distanciamento com a natureza. E são os mais doentes. É verdade. Então, se a gente voltar a fazer paz com a natureza, nós teremos uma vida saudável, feliz, porque a natureza nos proporciona isso. Ela está aí para nos servir. E nós estamos aqui para ser receptivo, em contrapartida, cuidar desta mãe natureza, que nos oferece com tanto carinho, com tanto amor, aquilo que é para o nosso sustento. Então, se a gente não voltar a olhar com atenção para a natureza, nós vamos acabando aos poucos. E nós precisamos dela. Para quê? Para que nós consigamos viver e viver de forma saudável e feliz. Então, a medicina natural, ela é uma medicina usada já há milênios, podemos assim dizer. Porque, falando propriamente dos nossos ancestrais, muito antes de haver industrialização, o que o homem usava na era primitiva? São as plantas, são as ervas. Mas hoje as plantas são menosprezadas. Os profissionais desta área são vistos como, podemos assim dizer, pessoas que curiosas, assim podemos dizer. Mas isso é tudo uma questão de, podemos assim dizer, sistematização. É uma questão de sistema só para menosprezar a nossa verdadeira essência. Nós precisamos voltar para a natureza, para que voltamos a ter saúde e viver de forma saudável e feliz. Porque como você mesmo disse, e isso é fato, lá nos outroras, nos nossos ancestrais, não tinha indústria farmacêutica. Não. A mãe ia lá, pegava uma folha, macerava e dava para o seu filho. Eu até me lembro, não gosto muito de lembrar, porque o gosto é horrível. Mamãe vivia amassando lózena lá e fazendo a gente tomar. Horrível, mas resolveu. Estava com uma dorzinha de barriga, pronto, entendeu? Então, a gente tem que disseminar de novo muito isso para a gente conseguir fazer um resgate, né, do que é nosso de direito. Porque se a natureza está aí nos dando, e olha que ela vai se regenerando, e o homem está ali, massacrando. E ela está, opa, eu sou o caminho. Mas aí me diz uma coisa também, Bernardo. Maravilha, até aqui eu amei tudo. Mas o fato da gente falar bastante dessa medicina natural. O homem também cresce os olhos. E o que a natureza nos dá de graça, o homem também quer ir lá, catar e colocar o seu preço. Isso também é uma coisa que não é muito legal. Porque se a natureza está me dando de graça, porque foi o que aconteceu com as indústrias. Certo. Eles vão lá, pegam o nosso produto, porque assim, os medicamentos também são feitos de ervas. São. Entendeu? Como aí eles são? manipula, vai lá, faz o comprimidinho, e esse comprimidinho você corre lá e brucutu pra dentro. Só que o homem esperto, né? Esperto, ele também vai querer pegar esse produto natural que a natureza nos dá e botar preço. Aí a gente faz como? É complicado. Diz aí pra mim, você que é o doutor aqui. É o seguinte, para fazer essas descobertas, existem processos de pesquisas, enfim, não é? Claro, falando dos nossos ancestrais, eles tinham um conhecimento natural, ok? É um conhecimento já recebido assim diretamente de forma divina, ok? Eles sabiam diretamente as dosagens, conheciam as plantas e usavam as plantas de forma doseadas, ok? Mas com base no tempo, não é? O homem vai crescendo, vai buscando mais conhecimento, mais pesquisa, colocando essas plantas no laboratório, testando ela. E todo esse processo exige custos, não é? E não só, também dizer que nós estamos numa sociedade capitalista. E a sociedade capitalista muitas vezes vela mais pelo, ok? Do que outros fatores que são muito mais importantes do que
o próprio capital como tal. Uhum. Embora que para a gente sobreviver nos dias de hoje, a gente precisa desses recursos, Sim. mas não são tão o mais importante do que a vida humana, porque muitas das vezes, às vezes, é sacrificada a própria vida humana por meio dos capitais como tal. Mas a natureza é tão simples e tem elementos simples que é para a gente poder cuidar e oferecer saúde de uma forma fácil para as pessoas. Então, o preço o homem dá de acordo aquilo que são o valor que ele consegue obter por meio das pesquisas que ele faz e dos recursos que são envolvidos no investimento para a obtenção daquele mesmo conhecimento. Porque hoje, por exemplo, vamos dizer, como eu disse muito bem, o Brasil está muito avançado em termos de industrialização no processo de plantas medicinais, suplementação. Então, são custos que são envolvidos nesse processo, manutenção, enfim. Então, esse processo todo vai fazer com que aquilo que o homem pega de graça para a natureza, e como muitas vezes as pessoas não desconhecem, então a pessoa que conhece vai tente dar um valor naquilo, que é Uhum. para poder valorizar o esforço e o tempo que essa pessoa investiu para a obtenção daquele produto. Então é mais ou menos nessa questão, nesse processo que muitas vezes a gente coloca valor naquilo que de certa maneira, poderia ser de fácil acesso para as pessoas. Mas essas pessoas que muitas delas não têm o conhecimento do manuseio destas mesmas plantas. Então, o ideal seria que tivéssemos uma hortinha dentro de casa com essas plantas. Seria muito bom. É que há pessoas que usam vasos, não é? Colocam plantas no vaso e tal. Funciona, funciona. Mas é diferente da planta estar no seu habitat natural, no seu ambiente, onde através daquele ambiente ele consegue absorver propriedades que vão enriquecer esta própria planta. Porque no vaso a planta ela cresce de forma limitada. Os nutrientes que ela vai absorver também é de forma limitada, diferente de uma planta que cresce naturalmente num habitat de um ambiente cheio de outras plantas. Porque a natureza é assim, ela própria, uma vai alimentando outra. Há uma planta que vai dar mais energia para outra, vai alimentar outra planta e assim sucessivamente. É essa reciprocidade que há na natureza. A natureza, ela não só precisa dar, como também precisa receber para dar melhor, ok? Então, nesse processo, então, envolve muitos elementos que são importantes para que esta planta cresça de forma saudável. O homem se afastou da natureza, pegou plantas, colocou em volta da sua casa para embelezar. Por quê? Porque o homem ainda tem saudade de voltar à natureza, só que ele pega tentando. Tá pensando mais na estética, na Exatamente, com beleza, do que. certeza, do que propriamente no ambiente daquilo que vai envolver a sua saúde como tal. Aí eu te pergunto, porque agora eu fiquei curiosa. Doutor, como é que você trata os seus pacientes? Você também estuda essas plantas, que você tem um vasto conhecimento, mas você receita in natura ou elas têm que ser manipuladas também para que os seus pacientes se cuidem? Algumas é mesmo in natura. Assim mesmo, ela diretamente para o uso, mas de forma doseada, não é? Tem posologias próprias, que são as doses adequadas para cada paciente, de acordo com o seu estilo de vida, peso. Todos esses elementos são muito importantes para poder orientar um paciente que vai ter contato com uma planta, porque existem plantas que muitas das vezes podem não ser compatíveis a certo organismo, embora são plantas medicinais. Então é preciso fazer uma avaliação deste paciente, porque não é só chegar aí e dar a receita como nós vimos hoje. Pessoas vão na internet, pesquisam e logo vão para a loja e pegar plantas e Uhum. tomar. Não funciona assim. É preciso saber.
se aquilo que você tem, aquela planta é compatível, porque existem muitas variedades de plantas. E cada planta tem suas propriedades também diferente para cada tipo de organismo. Então é importante saber. Daí que é importante fazer uma avaliação com o profissional, uma consulta. E essa consulta também vai passar num processo de um diagnóstico, ok? Que esse diagnóstico muitas vezes a gente usa também alguns aparelhos de biorressonância magnética, que é para poder avaliar o organismo dessa pessoa e saber o que é que nós vamos orientar para essa pessoa. Porque não é só passar, não é só passar os fitoterápicos às plantas. Então, há aqueles pacientes que nós sabemos que não, essa aqui pode não absorver a planta, já ela assim manipulada, mas então nós vamos passar para ele a planta assim já ela in natura, ou como também podemos passar já preparado, não é? Em suplementos, por exemplo, ou em tintura, xaropes, não é? Que para facilitar o processo de digestão, porque há doenças, há certas patologias que o paciente não pode usar assim a planta assim de forma direita. Ok? Tem que fazer outros processos para facilitar o processo da digestão para que o paciente consiga absorver melhor e ter o resultado que se deseja desta terapia, deste tratamento. Que nós, em naturopatia, o tratamento por meio da planta, nós denominamos fitoterapia, que é o tratamento por meio das plantas. Fito, do grego, que significa planta, terapia, tratamento. Então, é o tratamento por meio das plantas, porque as plantas têm propriedades que são benéficas para o nosso organismo. Tem antioxidantes, tem flavonoides, tem minerais, porque o nosso corpo precisa bastante de minerais. E por conta dessa correria, não é? As pessoas consomem pouca água. A água é rica em vários nutrientes, vários minerais. Então, nós consumimos, muitas vezes consumimos. Ah, quem só toma água quando é para passar A a escova. escova, não é? Então, é mais refrigerante daí. Então, nós precisamos da água para manter a hidratação do nosso corpo, até porque as próprias células precisam de água. A água é um catalisador de energia dentro do nosso corpo. Para que as células exerçam melhor sua função, precisa de água. Por isso é que 70% do nosso corpo é água. A própria terra também, maior parte é composta de... Na terra só havia água, ok? Então, nós precisamos de água para manter a nossa vida, porque a água no nosso organismo participa em quase todas as reações químicas dentro do nosso organismo. Daí que a gente precisa da água. E as próprias plantas também precisam da água para melhor absorverem, fazer aquele processo de absorção de nutrientes da terra para o nosso organismo, para melhor fazer manutenção no nosso organismo. Corrija-me se estiver errada, que, bom, eu sou adepta, né, da minha água o tempo todo. Às vezes eu vou no lugar, a pessoa fala assim, aceita uma água? Eu falo, obrigado, porque a água já está ali. É. E eu aprendi, se estiver errado, por favor, me corrija, que quando você sente sede, é que o seu organismo já está entrando em desidratação. Porque a água tem que se tornar um vício para você, não é? Ah, eu vou lá pegar um copo d'água quando eu estiver morrendo de sede. Aí você já está fazendo errado. Você tem que simplesmente ir tomando água. E eu digo isso porque há uns 10, 12 anos atrás, é, uma caneca dessa de água para mim durava o dia inteiro. E Opa. quando ia tomar, me dava ânsia. Aí eu falava assim: não, mas não quero água, não, me traz uma fantinha. Só que com o tempo, já tem uns 10 anos que eu não tomo refrigerante. E a água para mim virou a minha parceira. Em qualquer lugar que eu estiver, até na hora, a minha aguinha tem que estar ali, porque assim, resseca a boca, né, gente? É. Dependendo do trabalho, quando o trabalho é bem feito, a boca fica seca. Como Então, fica? a água tá ali o tempo todo. E as pessoas não, as pessoas esperam, eu estou morrendo de sede. Quando fala estou morrendo de sede, literalmente está morrendo de sede. É sinal de que a pessoa já entrou em desidratação branda, mas a pessoa não consegue entender isso. A pessoa só toma água nesse sentido. E, gente, não é por aí.
Então assim, para todo lado que você andar, leva sua garrafinha d'água, mas não é para levar sua garrafinha d'água e a mesma água que você colocou na garrafa às 7 da manhã, às 7 da noite tá lá. É para você levar sua garrafinha d'água e ir tomando essa água no longo do dia e enchendo a garrafinha 2, 3 vezes, tá? É, Porque também não adianta eu tá com uma garrafinha, digamos, uma garrafinha dessa aqui o dia inteiro. Você tem que ir tomando, tomando e tomando. Tudo isso muito bom, mas vamos falar um pouquinho da mulher. certo, é muito importante. Porque nessa parte eu me interesso e muito. Me É, interessei bastante também na parte, né, do parceiro, mas agora também quero que você fala pra gente um pouquinho sobre a mulher como um todo. claro, não tem como falar dos homens sem falar das mulheres, porque as mulheres é que mantêm o equilíbrio do universo, porque as mulheres são as mães da sociedade. Então, logo falar do homem sem falar da mulher é quase que nada, não é? Um casamento que não rola, Com né? certeza. Então, a estrutura fisiológica e anatômica da mulher é mais complexo, não é? E por isso que isso precisa dar muito mais atenção, não é? Aquilo que é o funcionamento, não é? Do órgão da mulher. Porque vamos falar principalmente a questão ligado a questão ligada à sexualidade, como nós estávamos aqui a fazer referência, e como nós falamos também da alimentação. Nos dias de hoje, por exemplo, doenças como quistos, miomas, não é? Que é muito comum nos dias de hoje. Muito. É muito comum. E esse tipo de doença, não é? Também vai alterar a fisiologia, o funcionamento. Quando estamos a falar de fisiologia, estamos a falar de funcionamento do aparelho reprodutor feminino, porque são órgãos que estão envolvidos nisso. Estamos a falar, por exemplo, a mulher tem duas glândulas principais, como por exemplo do aparelho reprodutor, que são responsáveis em produzir também hormônios. Estamos a falar do ovário, não é? A mulher tem ovário tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. E esses ovários produzem hormônios como progesterona, estrogênios, que é que mantém, ok, o ciclo da reprodutividade da mulher e como não só a própria sexualidade da mulher. Então, significa dizer que quando as mulheres são submetidas, por exemplo, a certos fármacos, como por exemplo os anticoncepcionais, não é? Estamos a falar de certos fármacos que é para poder manter a regularidade da vida reprodutiva da mulher, como também as hormonas, não é? Evitar certas doenças, enfim. Muitas vezes, por serem sintéticos, vão alterar o funcionamento ou a produção dos hormônios naturais que as mulheres produzem nesses órgãos que fizemos referência, que é os ovários. Então, significa dizer, futuramente, essa mulher pode ter vários desequilíbrios, não é? Pode ter problema de líbido, pouco desejo de estar com seu parceiro. E aí vai começar a surgir muitos outros problemas. E o que é que vai acontecer? A mulher, por exemplo, pode ter problema de ressecamento a nível da região da flora vaginal e que, consequentemente, no ato da penetração, a mulher pode sentir desconforto, dor. Aí pode haver também questão da alteração do ciclo menstrual da mulher, porque hoje, por exemplo, por conta mesmo desse desequilíbrio hormonal, há mulheres que, por exemplo, por mês podem ter a sua menstruação 2 vezes, que não é normal. Sim. Que não é normal. Há mulheres que, por exemplo, o ciclo dela pode passar 10 dias só Sangrando. sangrando, ok? E que não é também normal. Porque o ciclo normal é
3 dias, a mulher teve 3 a 4, máximo 5 dias. Mas hoje a ciência já diz que com 7 dias é normal, que na verdade não é normal como tal, porque nesse processo a mulher vai perder alguns minerais, vai perder alguns nutrientes, e a mulher começa a ter pode ter um problema de anemia por falta de ferro, que é denominada anemia ferropívea, que é por falta de ferro, e muitos outros problemas vão surgindo, não é? Então as mulheres precisam de muito mais cuidados nessa questão para manter a sua própria beleza, a sua autoestima como tal, né? Porque é muito importante. E existe, por exemplo, uma planta muito poderosa que é muito ligada às mulheres, não é? Essa planta é usada que é para a mulher ter uma boa manutenção do seu sistema reprodutor. Estamos a falar de uxi amarelo, que é uma planta muito Como é o poderosa. nome? Uxi amarelo. É, é uma planta muito poderosa. Tem também aqui no Brasil, usa muito a amora, não é? E muitas outras plantas, como, por exemplo, eh, o próprio essa planta que que acabou de falar aqui, que é um pouquinho amarga. O Agora, losna, também. também é muito bom para as mulheres, principalmente para a questão ligada à regularidade da menstruação. Então, é uma planta muito poderosa, também é usada. E existem muitas outras diversidades de plantas que é uma enciclopédia de Sim, plantas. sim. Então, as mulheres precisam de tempo em tempo fazer essa manutenção. Tem também aí, por exemplo, a malva. É uma planta muito poderosa também para a manutenção do sistema reprodutor feminino, não é? Para até para alguns banhos, não é? Banhos de assento. E nós, por exemplo, em Angola é muito usado depois da mulher ter o parto, não é? A mulher faz sempre aquelas sepsias, aquele assento que é para poder voltar a ter o seu sistema reprodutor na naturalidade, facilita também a cicatrização de algumas feridas. Mesmo a mulher quando está com problema de inflamação, inflamação pélvica, inflamação a nível da região uterina, não é? Aquela planta é super maravilhosa que é para poder fazer esta manutenção nas mulheres. E existem muitas outras plantas, como disse muito bem, é mesmo lá no consultório. É. É mesmo lá no consultório. E nós temos um composto que é muito bom para aquelas mulheres que querem perder o peso. Ô, Ok? doutor, vamos. Agora falou a minha linguagem, doutor. É um composto de plantas, porque as plantas, cada planta ela pode curar muitas doenças, mas quando elas são potencializadas, embora que há plantas que não dá para potencializar, quer dizer, misturar com outras, Ela faz o trabalho dela sozinha, né? exatamente, mas nesse processo nós fizemos já um composto, não é, que ajuda a mulher a perder o peso de forma saudável. Mas atenção também, não é só querer perder o peso, porque é preciso saber por que ganhou peso. Porque a pessoa não ganha peso de um dia para o outro, ok? É um processo. Logo também não vamos falar aqui de curas muito milagrosas, Não, ok? não, não. A gente É, está falando sim, a é um processo coisa de da forma realidade. Você saudável, não com vai certeza. começar a tomar esse composto hoje e amanhã, final de É, semana, com você se for, certeza. porque senão eu já queria, É, tá? Então mas que tem. funciona, funciona. E como funciona? E como funciona. Mas tem a questão também da orientação nutricional. Porque não adianta ter um bom composto que vai te ajudar a baixar o peso, mas você ainda continua a comer aqueles alimentos que, se calhar, são alimentos que fizeram com que você tivesse o ganho de peso. Então é importante, é todo um processo. Também tem a questão do cardápio, a orientação nutricional, que vai ajudar a pessoa a perder o peso de forma saudável. E como perde? E fica mesmo elegante, ok? Filanzinho, né, Fica mulherada? elegante. Tá chegando o É, final de ano. Não que tenhamos que pensar em perder peso só para final de ano. Você tem que fazer a manutenção do seu exato. corpo pro ano todo.
Mas quem não pensa naquele biquinizinho, né? Você já pode É, marcar consulta, pode. porque a Pode à gente, vontade. isso, a gente tem essa preocupação com o corpo, mas quando chega no final, mais pro final do ano, vira febre, porque todo mundo tá poderosa na praia. É, Então vamos fazer assim, vamos marcar consulta com o doutor Bernardo, porque aí, mulherada, o negócio vai inflamar, porque vamos todas ficar poderosa. Mas antes de pensar na perda de peso, como ele disse, vamos pensar na saúde como um um todo, todo, claro. né? Porque não é só perder o peso, é ter uma boa alimentação, é você tomar aquele seu solzinho, que tem gente que fala, ah, eu não gosto de sol, entendeu? É saber, é voltar alguns passos atrás e ver o que a natureza nos deu. Porque se o médico passa para você trocentas pílulas, você vai lá e toma. Mas você não quer saber do fitoterápico. E não, a gente tem que dar alguns passinhos atrás e ver que isso era o remédio dos nossos ancestrais. Todo mundo está ali, porque se eles não estivessem aí, você não estaria aqui. Então, vamos parar e vamos pensar um pouquinho. Vamos ter curiosidade. Digamos que você, nesse primeiro momento, diz, não, isso não é para mim. Vai lá, vai conhecer, entendeu? Porque você não pode dizer que não gosta do abacate se você não experimentou o É, abacate. Então, é mais ou menos por aí. E, gente, eu tô apaixonada pela aula que o doutor deu, porque a princípio você vem pensando, é só do azulzinho? Não, porque para chegar no azulzinho, ele já explicou como funciona dos pés à cabeça. Então, você tá perdendo tempo. Eu, sinceramente, eu vou querer saber mais. Aliás, eu vou no consultório, porque eu quero poder me cuidar ainda mais e cuidar da minha neta. Porque o que eu não usar, a gente assim, quando já tá ficando meio veinho, né? Olha, não parecer, não, mas não já tá. é. Mas a gente, quando já tá ficando um pouquinho assim mais veinho, a gente fala assim: não, não é pra mim. Mesmo que você tenha essa cabeça, você tem filhos, você vai ter netos. E até você mesmo, em algum determinado momento, pode ser eficiente para você. E eu acredito que seja realmente. Então vamos aproveitar que a gente tem pessoas que estudam, que desenvolvem esse tipo de trabalho e que está aqui ao alcance das nossas mãos. É por isso que eu, Isa Breck, do Podbreak Menos é Mais, estou sempre, sempre com a porta aberta para o que é novo. Porque eu já ouvia falar nesses fitoterápicos, mas eu não tinha essa aula. Porque hoje aqui foi exatamente uma aula. Não é ir lá e pegar uma plantinha e tomar. Você tem que saber tudo, tudo que ela te dá, mas em contrapartida, tudo que você também tem que fazer para que essa plantinha faça efeito. Como o doutor Bernardo disse, ela pode ser sim in natura, mas pode ser também no composto. Então, bora lá? Conte-me mais, quero saber mais. É, falando das plantas, as plantas elas têm um poder até cancerígenos. Existem plantas com poderes cancerígenos de reverter o quadro, não é, de um câncer. Então, estamos a falar de plantas que têm propriedades antioxidantes, porque os antioxidantes são propriedades que têm a capacidade de eliminar os radicais livres, que são muito precursores, às vezes, de doenças cancerígenas. Então, plantas essas que, quando usado não é, de uma forma doseada e acompanhado com cardápio, um estilo de vida saudável, porque assim, a saúde, como disse bem a Isa, é um todo, ok? O ser humano é um ser completo, ok? E estamos a falar, para que nós tenhamos saúde, é preciso termos saúde de forma completa, porque o ser humano é um ser tridimensional, que pressupõe mente, corpo e espírito, ok? E é importante, quando estamos a falar de espírito, estamos a falar de, de algo imaterial, não é? Que é algo que tem a ver com a própria estrutura que compõe o corpo, a vida do ser humano. Então, a saúde é harmonia,
ok? Entre esses elementos, a mente deve estar em harmonia com o corpo deve estar em harmonia com a mente, o espírito. Todos esses elementos são importantes para que nós tenhamos uma vida saudável. Porque quando uma parte do nosso corpo é afetado, vai afetar outras partes do corpo, porque o corpo está interligado, ok? Está interligado. E por causa dessa interligação, se afetar uma parte de um nosso órgão, do nosso corpo, automaticamente vai afetar outra parte do corpo. Se nós tivermos apenas um braço, esse braço vai sofrer bastante. Vai sofrer bastante, essa parte do corpo vai sofrer bastante e, consequentemente, vai desencadear outros problemas. A ferida pode estar no dedo do pé, mas essa ferida vai trazer outros problemas, febre, enfim, o sistema de defesa vai estar comprometido e pode gerar outras doenças. Então, o nosso corpo é um todo. Quando a gente quer cuidar da nossa saúde, vamos cuidá-la de forma completa. Não, é como você às vezes vai resolver uma avaria num carro. Você vai estar a resolver uma avaria, de repente, 3 meses ou 2 meses ou uma semana, vai aparecer uma outra avaria, ok? Então, deve ser uma manutenção completa. E o que que acontece? Às vezes, o paradoxo de hoje em dia, as pessoas cuidam muito bem dos seus veículos, dos seus carros, mas cuidam menos do seu próprio organismo, do seu próprio corpo. Às vezes, muitas vezes demos mais valor às coisas materiais do que a nós mesmos, que vamos manusear esse materialismo. Então, nós precisamos enxergar, precisamos voltar a ter aquela visão natural para compreendermos em que pé nós estamos e fazer uma escolha, tomar um novo rumo para a gente viver de forma saudável. Nós precisamos voltar às nossas origens, voltar à essência, para termos uma vida longa e saudável. Porque o normal era, por exemplo, as pessoas morrerem já com uma idade muito avançada. Mas hoje, 10, 6 anos, 5 anos, por causa de doenças, que muitas vezes essas doenças desafiam até a própria ciência, a própria medicina, ok? Porque o homem não quer reconhecer que está a falhar, porque o universo é feito de leis. Quando a gente vai extrapolir estas leis que o universo tem, o que é que vai acontecer? Nós vamos sofrer as consequências. Vamos sofrer as consequências, porque quando você extrapola uma lei, quando você viola uma lei, querendo ou não, você vai sofrer as consequências daquilo que você violou. O universo traz, ok? Vai trazer em resposta daquilo que você emitiu nela. Então, nós precisamos compreender isso. E porque muitas vezes nós demos a responsabilidade dos médicos cuidarem da nossa saúde. Enquanto, de forma simples, não é, nós conseguimos cuidar da nossa saúde. Porque o médico, na verdade, ele estudou doenças. Ele vai cuidar apenas de doença. Por isso é que as pessoas vão ao médico quando estão doentes. Sim. Não é quando estão saudáveis. E Agora, a gente precisa aprender a a cuidar. prevenir, né? Exatamente. Porque o remediar, você vai lá, eles te dão a listinha. É. Mas se você previne, você não tem mais. Não tem como gastar tanto dinheiro que é para poder ir para os hospitais, não é? Doutor, com você eu ficaria aqui uma semana falando de medicina natural. Mas me ajude a ajudar, me ajude a cuidar de mim. Porque, assim, é uma matéria que eu quero estar no primeiro lugar da fila. E tenho a certeza absoluta que esse foi o primeiro de alguns bons contatos que a gente vai ter, de alguns retornos que a gente vai ter aqui, e eu vou ver a possibilidade de você estar falando aqui na escola, entendeu? Porque é muito, muito, muito interessante. Por favor, se você puder, passe aonde as pessoas te acham, passem as suas redes, porque assim, a gente tem que propagar isso mais e mais e mais. É. Nós também estamos abertos a palestras, não é? Estamos abertos, se, por exemplo,
tivemos uma abertura para darmos palestra É aqui na isso que eu quero escola. conversar É, com o responsável, porque, exatamente. nossa, isso é excelente. A gente precisa, porque não há nada melhor do que prevenirmos. E para a gente prevenir, a gente tem de saber como prevenir. Porque quando a gente previne a nossa saúde, vai ser difícil a gente visitar os hospitais, tomar remédios. E como se não bastasse, é uma forma também de mantermos a nossa economia, a nossa poupança. Quanto menos pessoas ficarem doentes, melhor. Então, quanto menos gastamos dinheiro para remédios, melhor. E nós temos como cuidar da nossa saúde de forma simples. Porque nós temos um laboratório em casa, que é a cozinha. E que muitas das vezes as origens da doença é lá nesse laboratório. Quando você faz uma composição errada, como consequência, vai ter uma resposta. Há alimentos, por exemplo, que não combinam, não são compatíveis com outros alimentos. Mas nós só comemos por causa do paladar. Hoje nós comemos mais por causa do paladar. Nós não nos questionamos muitas vezes, porque a gente não vive para comer. A gente come para viver. Mas hoje parece o contrário. É como se estamos aqui apenas para comer. A gente come é para viver, para nos mantermos, porque o nosso corpo tem células. E essas células, como eu fiz menção lá no princípio, precisam de nutrientes. E esses nutrientes devem ser nutrientes saudáveis, ok? Alimentos vivos, não alimentos mortos. Porque hoje o que a gente come é quase que alimentos mortos. Alimentos que não têm vida. É por isso, pessoal, que vamos abrir menos pacote e vamos Ficar descascar mais. mais. Porque a gente chegou numa rotina. Que você chega lá, você abre um miojo, você abre isso, você abre aquilo, e você esquece do que está ali, naturalmente. Doutor, por hoje a gente vai encerrar, porque não que eu quisesse. Por mim, eu ficaria falando mais, mas Eu a posso gente... deixar o Zap, o WhatsApp? Eu acabei de perguntar, me passa as suas redes, me passa onde a Ok. gente te acha, Certo. entendeu? Olha para essa câmera aqui e Ok. fala para todo mundo aonde você tá, porque todo mundo tem que te querer, porque eu quero. Exato. Eu estou, nesse momento, localizado no Capão Redondo, ok? Na Rua Tâmega, ok? Rua Tâmega, Jardim Aurélio. Então, quem puder pesquisar para o Instagram, pode nos encontrar lá no Instagram, Bernardo Ben Carson, vai encontrar aí, esse é o A gente vai deixar Instagram. o link. Exatamente, com certeza. Facebook é Bernardo Ben Carson também. E para aqueles que queiram entrar em contato direito, ter mais informação, um bom acompanhamento, podem mandar mensagem para o DDD 11, não é? 11 97 96 0114 94, ok? É o 11 97 96 014 94. Esse é o WhatsApp, está ligado 24 sobre 24 horas, estou disponível para atender as pessoas, porque é a minha missão, ok? A gente tem um propósito nessa vida e nada melhor do que a gente viver para cumprir este propósito, e é que é cuidar das pessoas, devolver a felicidade, a alegria das pessoas, restaurando a sua saúde. Porque hoje há pessoas que estão sem um sorriso no rosto. Sim. O sorriso apagou por muito tempo, mas é o que nós dissemos: para cada equação há uma resolução, para cada problema tem sempre uma solução. É difícil, mas é possível. Então, não se desespera. Nós estamos aqui para servir, para ajudar. Então, ninguém caminha só. Ninguém caminha só. Então, estamos aqui para caminhar juntos e para poder ajudar no que for necessário. Nós somos humanos, temos nossos limites. Onde a gente não conseguir, vai buscar parceria, resposta, vai buscar pessoas que têm maior experiência do que nós, que é para poder auxiliar até a gente conseguir dar o resultado que a pessoa deseja. Doutor, gratidão, gratidão. Hoje eu vou, sabe, ficar assim, ó,
passando aquele filminho na cabeça de tudo isso que a gente conversou. Eu preciso saber se eu posso colocar o seu número de zap linkado para que as Pode pessoas sim. te procurem, porque eu vou te procurar. E Pode, eu pode. quero uma consulta com o Se não doutor. me procura, eu vou te procurar. Não, Eu vou te fazer. você já me tem, Sim, tá? ok. Você tem o meu contato, chama a hora que Sim. quiser. Vamos desenhar. Não sei se mais para esse ano, porque já está um pouquinho mais para o final, mas eu quero estar com você. Depois a gente vai conversar umas Sem coisinhas fora do problema, ar sem problema. para gente afinar, Tá tá? bom. Então hoje, gratidão, gratidão mesmo. E ainda bem que a Mãe África traz pra gente pessoas como o Dr. Bernardo. Ele atravessou um mar para vir para cá. Então você aí, vamos prestar um pouquinho mais de atenção, porque esse homem é uma enciclopédia. E eu quero ler de A a Z. E você vem comigo, porque mal não vai fazer. Então por hoje, gratidão, gratidão.